Irmão, vamos continuar aí, né, com o ofício, né, a função do ministério, né? Então nós temos aqui uma leitura na primeira de Pedro, no capítulo 5, versículo 1 até o 3, né? Que ele diz assim, ó, aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, testemunha das aflições de Cristo, participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, irmãos, olha aí, ó, a relação que tem, né, entre os ensinamentos de todos os apóstolos. Eles ensinavam a mesma coisa. Então, o Pedro aqui está ensinando o quê? Né? Completando, né, e complementando o ensinamento de Paulo, ele está dando aqui quais são as funções do ministério. Né? Então, o ministério ele tem funções muito claras aqui nas Escrituras. Apacentar o rebanho, quem é que faz isso? É um pastor, né? Aí o que que acontece? Aí a religião pegou e comprou esse termo, né, pastor, e aí levou esse pastor lá nas alturas como se ele fosse alguma coisa, né? Não é isso? E aí a gente fica ouvindo esses cabas aí, né? Fica ouvindo aí esses cabas ficar falando as abominações, porque quando ele fala a verdade, ele está fazendo abominação, né? Então nós devemos evitar isso. Se nós somos a igreja, se nós cremos nisso, a igreja tem um ministério a quem a gente deve ouvir, certo? Também ninguém é obrigado a ouvir. Quem quer ouvir, ouve. Quem não quer, não. Quem quer ouvir, ouça. Quem não quer, não ouça, né? Mas que tem um ministério, tem, né? Está vivo aí. Então isso aqui, ó, apacentar o rebanho, né? Tendo cuidado dele, não por força, não é uma obrigação. Isso é uma coisa voluntária, voluntariamente, certo? Voluntariamente, nem por ganância. Então, por que que as religiões não são igreja? Porque lá é exatamente o contrário. O pastor lá, ele não tem cuidado do rebanho, porque ele está falando mentira. Ele tem torpe ganância, porque vive do dízimo e cobra, né? E quem não paga é punido, né? Certo? E assim vai, né? Ó, o ministério da igreja não tem domínio sobre a herança de Deus. Aí lá nas religiões o que que eles fazem? Eles têm domínio. Eles mandam, eles decidem, né? Eles mudam os mandamentos, mudam a interpretação ao seu gosto, né? Certo? E pior, né? São sepulcros caiados, são hipócritas. Por que que eu vou ouvir um caba desse? Por quê? Hein? Por que vamos ouvir isso? Por isso é que o ministério tem que falar, tem que abrir a boca. O ministério da igreja não pode ficar calado, ele tem que falar para que os irmãos ouçam o ministério da igreja e não os pastores, né? E não as religiões e não os seus parentes, né? Aprendam a julgar, né? Julgar o bom juízo, segundo a palavra, né? Julgar, julgar segundo a reta justiça. Isso é que nós temos que aprender. Quando nós ouvimos um caba desse, nós colocamos o prumo nele, né?
e vemos que ele não está ensinando nada do que os apóstolos ensinaram. Pelo contrário, eles estão negando, embora eles usem a Escritura, né? E aí, ó, aqui no Timóteo 4, ó, 1 Timóteo no capítulo 4, nós vamos ver aqui, ó, no capítulo 4, versículo 6, vamos ler aqui, ó, o que Paulo diz, né, ó. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bons ministros de Jesus Cristo, criado com palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Olha aí, ó. Criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, e não das religiões e dos pastores, e seus pastores e seus ministros. Né? Isso aqui é na igreja. Rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te ti mesmo em piedade. Exercitar em piedade é o quê? É cumprir a palavra, né? Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Tá aí, irmãos, né? Manda essas coisas e ensina. Propõe essas coisas aos irmãos. Para me propor, tem que falar, né? Proponha, certo? Fale, manda, né? Esse mandar aqui não é domínio, né? É falar. Falar as coisas, né? Ensinar, falar, mandar, propor, né? Não é isso? Corrigir, consolar. Não é verdade? Então é isso, né, irmãos? Isso que eu queria trazer para os irmãos. E aí, não se esquecendo, vamos lá para Ezequiel, né? No capítulo 3, ó. O Ezequiel, o profeta, né? Ele já ensinava sobre o atalaia, porque o ministério é um atalaia, né? O atalaia ele está vigiando exatamente, né, a comunidade. É uma das funções dele. Está aí, ó, no capítulo 3 de Ezequiel, no versículo 16 em diante, ele está falando do atalaia de Israel, que seria o ministério, né? Olha aí, ó. Sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho de homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Olha aí, ó, da minha boca você vai ouvir a palavra e os avisarás da minha parte. E qual é a diferença entre o ministério da igreja e o ministério das religiões? O ministério da igreja ele vai ouvir a palavra lendo, entendendo, né? Porque essa palavra aqui é a palavra do apóstolo. O ministério das religiões, eles ouvem de Deus. Ó, não é? Eles ouvem de Deus, ó. Eles ouvem isso aqui, ó. Tu da minha boca ouvirás a palavra. Deus fala com eles. Diretamente, igual fala com Moisés, igual falou com Moisés. Igual falou com os profetas. Isso não é uma grande diferença, não? Com certeza, né? Os pastores, eles falam com Deus, né? Que coisa interessante, né? Deus também fala com a igreja, né? Só que através dos escritos, dos apóstolos, né? Os ensinamentos apostólicos, né? Que esses pastores das religiões, a maioria deles negam o que está escrito aqui, ó. Falam até que foram mudados, né? Que devem ser mudados e tal, e não sei o que, não sei o que. Então, irmãos, era isso aí, né? Queria lembrar para todos nós, né? Uma lembrança para mim também, né? Porque eu me queixo de ser do ministério, né? Eu tenho essa queixa. Não sei se os irmãos, né, aceitam essa minha queixa, mas eu tenho essa queixa. Eu acho que eu pertenço ao ministério,
e procuro dar o melhor que eu tenho para, né, o nosso consolo, o nosso ensino, o nosso aperfeiçoamento, a nossa caminhada, né, para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina, por qualquer palavrinha que vem por aí, falando coisas e mais coisas, né, de pessoas que a gente não conhece, não sabe quem é. Por isso é que a gente tem que botar o prumo. Se a gente botar o prumo e ela estiver falando segundo a reta justiça, pode ser um membro da igreja. Amém? Paz seja com todos hoje, né? Amém, graças a Deus.